A gente tem aqui outro irmão, o Flávio Bolsonaro, que perdeu as estribeiras e do nada escreveu um tweet que vai contra o que o irmão tem pedido há semanas. E logo depois ele percebeu a merda que fez e apagou o tweet. Só que o print é eterno. Sempre, né? O Flávio Bolsonaro pediu aqui, ó, que o Trump suspenda o tarifaço. Suspenda o tarifaço. Ele pediu e depois apagou. Após a repercussão negativa da fala, o senador Flávio Bolsonaro acabou apagando postagem que pedia para Trump suspender tarifaço. Ou seja, nem a família Bolsonaro está ali no processo todo. Eles não combinam, não sabem o que cada um tem que falar. Eles estão perdidos mesmo, né? Horas após a operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, defendeu nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspenda o tarifaço ao Brasil. Pelas redes sociais, Flávio disse que o justo seria Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e, no lugar disso, aplicar sanções individuais em quem persegue cidades e empresas americanas. Aqui, ó. O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Após a repercussão negativa da mensagem, Flávio apagou a postagem. A coluna do senador explicou que achou melhor apagar, porque o tarifaço é algo que não está no nosso controle. É o tipo de coisa que não está no nosso controle. O Trump faz o que está na cabeça dele. Achei melhor tirar. Né? O Bolsonaro foi alvo de mandado de busca e apreensão e de medidas restritivas, como o uso da tornozeleira eletrônica, hoje de manhã. Elas foram autorizadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, vocês percebem que eles não estão na mesma página, né? Nem os próprios Bolsonaros. Né? Porque o lema do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, não, é Bolsonaro acima de tudo. Bolsonaro acima de tudo. Né? Não tem essa de Brasil acima de todos. Eles estão legislando por causa própria só, né, Calejão? E aí é engraçado ver isso, né? Como a própria família Bolsonaro não está na mesma página, não consegue combinar algo que seria tão simples assim, né? E o Flávio entrou nessa e depois se arrependeu, né? O Bezzi, cara, é uma posição muito difícil. Eu estava trocando ideia hoje no ar, por isso que eu vou falar, com o Pedro Barciela, e ele roda muita análise de rede, o caraca, ele disse, olha, esse é de longe o pior momento do bolsonarismo, desde a ascensão do bolsonarismo, e o melhor momento para o governo federal, pelo menos nas redes, que a gente sabe que tem muito bot, tem muito não sei o quê, mas é um reflexo de como a sociedade está organizada sociopoliticamente, o que está em voga no debate público. E é o melhor momento, desde o governo Lula, desde que o Lula ganhou a eleição em 22. Cara, é muito difícil, porque, veja, todos os aspectos que você eventualmente avaliar, se você pegar, por exemplo, do regimento interno da Câmara Federal, eu estava conversando hoje com o Davi Tangerino, um baita jurista, acho que ele é formulador de doutrina, é jurista, inclusive, e ele começou a falar dele dizendo isso. O terceiro artigo, o primeiro ponto do terceiro artigo do regimento interno da Câmara te dá conta de que um parlamentar eleito tem que promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Isso não é uma questão atrelada a um partido ou a uma determinada ideologia. Não tem nada a ver. É obrigação de todos. Mano. Lógico, como é que você pode argumentar que eu estou à direita no espectro político ideológico, então eu vou defender que uma nação estrangeira promova um ato de agressão com armas nucleares contra o Brasil, contra o negócio brasileiro, contra a economia nacional, contra o comércio? Cara, isso não faz o menor sentido. Até o Mourão falou, não, de fato, acho que tem uma injustiça sendo cometida contra o Jair Bolsonaro, mas que esses porra desses gringos não venham a meter o bedelho aqui, não. Isso aí, quem tem que resolver é a sociedade brasileira. Então, é uma posição muito frágil. É uma argumentação muito difícil de sustentar perante a sociedade brasileira, por isso que está esse clima de barata voa. O Flávio Bolsonaro
foi, voltou. O Eduardo Bolsonaro, que parece totalmente fora da casinha, totalmente despirocado, é o cara que tá metendo marcha nisso, porque ele já viu que, assim, apostei alto demais, mano. Sabe, assim, vai fazer o que agora? Vai tirar o pé? Vai se fuder. Vai continuar dobrando a aposta? Vai se fuder também. Então já se produziu meio que um clima de perder ou perder pro Eduardo Bolsonaro, principalmente. Mas tem muita gente que tá fazendo cálculo de correção de rota. Tarcísio, vocês viram o que aconteceu com o cara. Puta pancada na orelha do cara. Flávio não sabe pra que lado vai. Tá foda. Calejão, mas você não acha que o Flávio e o Tarcísio têm muito mais a perder do que o próprio Eduardo? O Eduardo já rifou a própria candidatura para o ano que vem, o mandato, até a própria vida no Brasil. Para ele é uma questão de vida ou morte. O Flávio ainda tinha um cálculo político, é um sujeito mais pragmático. O Tarcísio quer acender uma vela para defuntos diferentes. Ao mesmo tempo, ele não pode se queimar com a base eleitoral, parecendo que ele é moderado e que ele é favorável ao que o STF decide, mas ao mesmo tempo ele também não pode se queimar com a família Bolsonaro. Né? Ele não pode se queimar com a família Bolsonaro, não pode se queimar com o empresariado, não pode se queimar com o eleitorado. Ele tem aí um grande dilema pela frente. Eu acho que o Eduardo já era, né? Não tem mais o que perder, ele já perdeu tudo. Os outros têm muito mais a perder do que ele. Concordo totalmente. Bez, o que você acha? Eu concordo totalmente com isso aí. Me parece que sim. O Eduardo nunca foi nem um cara realmente competitivo ao pleito presidencial, como o Tarcísio vinha se demonstrando. Cara, o Tarcísio tinha a Fiesp, os industriais, ele tinha o capital financeiro, ele tinha boa parte da mídia hegemônica corporativa. O agro do interior. Cara, o agro, todo mundo as coisas se alinhando para a candidatura dele. Só que aí ele vem e enfia a porra do boné do Trump na cabeça num momento em que ele deveria ter sido muito mais comedido. Ele devia ter tido uma outra leitura, né, da situação política atual e dizer, não, é óbvio, eu sou governador do maior estado do país, é óbvio que eu vou defender os trabalhos, as empresas, né, os empregos. E não, esse cara sai. Mas eu concordo contigo que também é uma posição bem difícil de se navegar, viu, velho? É complicado, porque é um pé em cada barco. Você não quer se mostrar radical demais para o empresariado, mas você também não quer se mostrar frouxo demais para o eleitorado e para a família que financiou a sua carreira política. E tem uma outra coisa, né? Ele está ali representado pelo Republicanos, que é um partido de igreja, é um partido ligado à Igreja Universal, à TV Record. Você também tem que representar ali dentro. E hoje a gente sabe que os evangélicos, boa parte deles, está radicalizado. Então você não pode baixar a guarda para Alexandre de Moraes. Deve-se falar mais de Alexandre de Moraes em igreja evangélica, em algumas, do que sobre Jesus Cristo hoje em dia. Então ele estava ali numa situação realmente difícil, mas perdeu bastante apoio nessas. Não sei se rifa o futuro da carreira política dele, mas perde uma atração boa do que vinha acontecendo dentro da carreira dele, que era uma carreira que estava numa guinada ininterrupta. Estava subindo desde que foi eleito, não parava. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bez, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com Clayson e só depois decida se quer continuar.
E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.